Agora, você passou bem de Natal? Sim, tranquilo. E o coração flamenguista, como é que está, meu Deus? Quem? O coração flamenguista. O coração do flamenguista nós vamos falar agora. Ó, eles começam a musiquinha. Bebedo, que coisa, hein? Laia! Mas me diz uma coisa, eu quero saber se o torcedor do Flamengo vai ficar nessa alegria que eu estou aqui no Jogo Aberto, com a chegada do novo técnico. Será, hein? Jesus não deu conta, então. Não, parece que não deu pra Jesus. Então vamos ver, né? Como é que é o nome do novo treinador aí? Paulo Souza. Paulo Souza. É brasileiro? Mas um português na vida rubro-negra. Ah, Não teremos um presente rubro-negro, o Mister não volta. Fato não. O Flamengo não pode ficar batendo nessa tecla mais, né? Chega, né? Tentou, não deu certo. É vida que segue, né? Até então acho que era pra seguir, né? Tem pesquisa na tela, eu vou pedir uma lupa ali, ó. Flamengo fez certo em fechar com o técnico português Paulo Souza? Sim, 60,54% e não 39,46%. Ronaldo Giovanelli, vamos falar muito sobre isso daí, porque o Flamengo foi para Portugal na expectativa de conversar, e conversaram de fato com o Mister, que ainda tem contrato com o Benfica. Vem Paulo Souza, fez bem o Flamengo em seguir a vida? Tem que seguir a vida, né? O torcedor também é lá pra cima, ó, 60% praticamente. Eu acho que tentou, foram pra lá, ficaram umas 2 semanas negociando. Acho que da mesma forma que ele largou o Flamengo, né, foi pro Benfica, acharam que poderiam reverter esse caso também, mas a verdade é que vida que segue. O Flamengo precisa se reorganizar o mais rápido possível. E o fato do... Eu fico me questionando, quando que o torcedor do Flamengo vai virar a chave? Porque não adianta o clube virar a chave e deixar o Mister seguir a vida se o clube contrata o técnico e todo técnico chega com a sombra de Jorge Jesus. O que falta pro torcedor virar essa página também? É muito sonho, né? E também não tinha essa volta do Jesus, aquela confiança de que poderia dar tudo certo, né? Ele poderia reclamar que saíram alguns jogadores também, que ele trabalhou e que ele fez questão de estar junto. É difícil você avaliar nesse sentido de que poderia dar tudo certo, que poderia continuar vencendo. O Renato me surpreendeu no começo do Flamengo, onde ele venceu tudo de goleada. Eu achei que poderia disparar, mas também não deu certo. Então, é uma liga que o torcedor flamenguista, ele apoia e quer reviver novamente. Mas mesmo Jesus voltando, ele não tinha essa como dizer assim, que... Essa garantia, né? Essa garantia que ia dar certo, não tinha como. Não tem como dar certo. Me surpreende muito o torcedor do Flamengo dessa expectativa toda, achando que esse time avassalador continuaria, né? É legal, o time de 2019 marcou muito, isso é fato, não só os flamenguistas, mas a garantia não existia, né? Tanto que em 2020 o Flamengo começou o Campeonato Carioca com outra postura. Talvez o clube já estivesse por dentro, os jogadores já estivessem por dentro de uma possível saída do Mister, e de fato aconteceu, mas a garantia não existe e nunca existiu. Agora eu te pergunto, tem que ser gringo? Tem que ser estrangeiro para assumir o Flamengo? É porque o que tá dando certo, né? Você vê no Palmeiras, o próprio Abel também tendo uma forma de trabalhar diferente. Mas o técnico do Atlético Mineiro? Então, era o que montou o time foi o São Paulo, né? E o Cuca pegou e arrebentou também. E o São Paulo conquistou um total de... de nada, né? Quem deu a sequência foi o Cuca. Mas é uma aposta também, né? E acho que aqui, se você for voltar um pouco, tem o quê? Tem o Roger, tem o Diniz. Você tem que sair dessa mesmice. Eu sou contra. Eu prefiro os brasileiros tomando conta dos times aqui, mas parece que o pessoal, ainda mais que vindo de Portugal, aí tá tendo um bom resultado, né? Você falou que prefere os brasileiros? Eu prefiro. Então vai pensando em um nome, que você acha que funcionaria pro Flamengo, já que você prefere os brasileiros. Pensa aí. Tenho 2. Pensa aí, porque a nossa conexão agora é reto e direto com Porto Alegre. Pedro Oliveira, marcando presença aqui no nosso Jogo Aberto para falar sobre o Internacional. Teve chapéu, Pedro, é isso mesmo? Seja bem-vindo ao Jogo Aberto, tudo bem? Tudo bem, Lívia? Tudo bem, Ronaldo? Um abraço para vocês, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jogo Aberto.
Teve traição, teve chapéu, teve um monte de coisa, mas vamos seguir uma linha do tempo aqui pra gente entender um pouquinho o que aconteceu. Primeiro, o Inter, obviamente, não iria contar com o Diego Aguirre. O Diego Aguirre saiu, não é mais o técnico do Internacional. E o Colorado procurou o Cacique Medina, Alexander Medina, um técnico de 43 anos que treinava o time do Tajeres. Na Argentina também já treinou lá no Nacional. E aí o Inter estava negociando com esse treinador, tinha uma divergência de $20 mil, não estava conseguindo fechar com ele, e os representantes do Paulo Souza ligaram para o Internacional, conversaram, olha só, a gente tem um treinador aqui, que o Inter já tinha conversado e já tinha pensado nele, a gente tem um técnico aqui que não fechou com o Flamengo, de repente vocês vêm aqui e a gente pode conversar. E o Inter, como não tinha fechado com o Medina, foi atrás do Paulo Souza, teve diversas reuniões com o treinador, conversou diversas vezes com ele, e aí estava praticamente fechado com o Medina. O Inter, inclusive, tinha mandado um e-mail formalizando algumas coisas que eles conversaram durante essas reuniões. Mas o e-mail tá aqui, ó. E o Paulo Souza rasgou esse e-mail. Não tem mais e-mail, porque o Paulo Souza vai pro Flamengo. O Flamengo fechou com o Paulo Souza e aí o Inter volta as suas atenções pro Cacique Medina. E agora tem que pagar esses $20 mil que estavam de diferença no primeiro acordo do Medina com o Internacional. Vai ganhar na casa de $100 mil por mês, contrato de 1 ano. Medina queria um contrato de 2, fecha um contrato de 1 ano, que pode ser prorrogado por mais 1 ano. Que beleza! Muito obrigado, Pedro, direto de Porto Alegre, trazendo informações sobre o Internacional. O Internacional também insiste em técnico estrangeiro, né? É Kudê, é Aguirre, não funcionaram. Quem funcionou mesmo foi o Abel, e o Abel ainda assim eles dispensaram. Agora tomou um baile do Flamengo, Paulo Souza, que estava em conversa com o Internacional, como bem disse aqui o Pedro, o Paulo Souza vai fechar com o Flamengo. E aí, Ronaldão? Tá bom de fechar um ano, né, pro Inter também, né? Acabar o ano de vez, porque tomou um chapéu. E, ao mesmo tempo, se desfizeram do cara que levantou praticamente o Inter, que foi o Abel, né? Sim. Que foi bem, que deu uma arrancada no time. Pelo menos o time já sonhou com outro patamar e agora você ainda toma o chapéu do Flamengo. Tá bom de acabar a Inter esse ano, hein? Meu Deus, hein? Quanta lambança aí no Inter. Ainda bem que a Renata tá de férias, hein? Que não se ouvir aí, o pessoal do Sul aí, meu Deus. Ainda bem, viu, Lili? Deixa a Renata descansar, porque a vida do Inter não tá fácil, não. A quase campeão brasileiro, depois briga pra não cair, briga por uma vaga na Libertadores que não veio. Olha, a situação realmente tá complicada. Possível, porque não fechou, é melhor esperar, né? Possível técnico rubro-negro. Quem é Paulo Souza? O Jogo Aberto apresenta pra vocês. A passagem da comitiva rubro-negra pela Europa tem dado o que falar. Após os encontros com Jorge Jesus e o mal-estar criado com o Benfica, que precisou publicar uma nota, reafirmando o vínculo com o treinador português. Agora o problema é com os poloneses. Nos últimos dias, as conversas com Paulo Souza evoluíram e o técnico da seleção da Polônia deve ser anunciado em breve pelo clube carioca. Neste domingo, o próprio treinador já pediu rescisão contratual com a federação do país, que não ficou nada satisfeito. O presidente da entidade usou as redes sociais para afirmar que o comportamento do comandante é extremamente irresponsável e disse ainda que não aceitou a solicitação de desligamento. Quem também parece não ter gostado da notícia foi Lewandowski. Segundo a assessoria do jogador, considerado o melhor do mundo em 2020, o atacante estaria surpreso. Vale lembrar que a seleção polonesa ainda não tem vaga garantida na Copa do Mundo de 2022 e jogará a repescagem contra a Rússia em março. Paulo Souza vai arcar com os custos para se desligar da equipe. O primeiro encontro com os dirigentes cariocas aconteceu no dia 19 de dezembro. Depois da negativa de Jorge Jesus em retornar ao Brasil, a cúpula rubro-negra intensificou as conversas com Paulo Souza e o acordo verbal foi acertado no último domingo. O contrato será assinado por 2 temporadas. Na próxima quarta-feira, Marcos Braz e Bruno Spindel voltam a se reunir com Paulo Souza ainda em Portugal para ajustar os últimos detalhes, antes do anúncio oficial. A expectativa é que o treinador desembarque no Brasil logo após o Réveillon. Aos 51 anos, a carreira do português é extensa no mundo da bola. Como atleta, foi um meio-campista de destaque, jogando na mesma geração que Figo e Rui Costa. Conquistou a Champions League com a Juventus e com o Borussia Dortmund. A carreira como técnico começou nas categorias de base da seleção portuguesa. Na Copa de 2006 foi auxiliar de Filipão.
O treinador passou também por clubes da segunda divisão inglesa. Trabalhou na Hungria, Israel, Suíça, China, além da Fiorentina da Itália e o Bordeaux da França, antes de assumir a seleção polonesa. Paulo Sousa chega ao Flamengo com 6 integrantes da comissão técnica e com a difícil missão de fazer o torcedor, enfim, esquecer o compatriota Jorge Jesus. Esse é Paulo Sousa. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar a pesquisa na tela. Eu quero saber a opinião da galera, se o Flamengo fez bem ou não fez bem fechar com Paulo Sousa. Lembrando que ainda não foi anunciado de forma oficial. E aí, se tratando de futebol, Ronaldo, é sempre bom esperar o último apito. A gente sabe muito bem como isso funciona. Mas olha, a galera tá apostando que sim, que o Flamengo fez bem, 63,64%, e 36% achando que não, que o Flamengo poderia, numa dessa aí, ter esperado um pouco mais o mister. Mas nós vimos ali, ele como técnico é novo, Sim. Teve um bom trabalho aí, passando pelo futebol francês, pelo futebol italiano, no comando da Fiorentina, conseguiu um 5º lugar no campeonato italiano. Na seleção da Polônia, ele chegou no mês de janeiro e aí foi eliminado da Eurocopa. Tem a repescagem da Europa, agora europeia, né, para a Copa do Mundo. Primeiro jogo contra a Rússia daqui a 3 meses. Por isso, tamanha chateação. Não fez um bom trabalho com a seleção. Perdeu jogos assim contra a Albânia, coisa que não aconteceu com os outros técnicos. E o clima lá na Polônia não é nada bom, até porque ele não foi morar na Polônia. Ele continuou morando fora, ele não se aproximou do país, a comissão técnica é toda dele, não tem nenhum polonês. Então, o que já não era muito bom, com essa possível e provável saída, as coisas só pioraram. Mas como atleta foi um bom jogador, ganhou 2 Champions e tem um nome forte aí no mercado e uma geração riquíssima, né? Mas olha a galera do Flamengo aí, lá, 63% aumentou. O pessoal gostou ainda mais dessa matéria feita pela nossa produção. Parabéns à nossa produção, que foi lá, pegou o Lewandowski. Mas eu te pergunto, isso aí é a torcida do Flamengo que tá feliz ou os antes que estão secando? Porque é uma interrogação, né? Não, quem é Paulo Sousa de fato, o mas técnico? é uma aposta. Quando você perde o rumo, que eles ficaram lá praticamente 2 semanas para tentar o Jesus, que eu não vou mais falar o nome dele. Não vou mais. Vou falar só do Paulo Sousa aí, porque pelo jeito deve estar rolando, deve estar acontecendo, porque esse tempo que eles ficaram lá fora, essa recusa do outro treinador, com certeza vai dar certo, e a galera já aumentou para 64. Olha que lindo. Mas aí me diz uma coisa, antes de chamar o Pedro, nosso correspondente de Porto Alegre, eu te questionei. Você falou, não, por que não técnico brasileiro? Por que tem que ser estrangeiro? E eu te perguntei, qual seria um bom nome aqui no Brasil para assumir esse Flamengo? Porque aquele mais cogitado, badalado, Renato Portaluppi, deu num total de 0, né? E começou bem. Eita. Começou com goleada. Eu até poderia colocar o Roger. O Roger que estava no Fluminense. O Roger é um bom treinador. Passou por situações diferentes aí no campeonato também, no Fluminense. Mas é um nome brasileiro, Diniz, que está sendo incompreendido. Antes que a torcida do Flamengo mude de canal, vou seguir o assunto, porque ele já citou Roger e Diniz, com todo respeito a esses 2 profissionais, mas acho que não é o momento para eles no Flamengo. Então...